Por incrível que parível, por incrível que pareça, a Ferdi conseguiu fazer um campeonato fácil de entender, pelo menos nas regras básicas. O Campeonato Carioca de 2021 já está à nossa porta, começa... Na verdade, já começou, mas a fase que a gente joga, né, a fase principal, começa daqui a 20 dias. E pelo menos aqui nesse início de segunda-feira, onde a gente ainda não tem nenhuma notícia grande para poder falar do time do Fluminense mesmo, eu trago aqui para vocês uma notícia já importante para a temporada 2021, que é o Campeonato Carioca e o regulamento, explicando o regulamento. Aqui eu vou explicar como vai ser a final, já que mudou, né, o regulamento da Ferdi, ele mudou para o Campeonato Carioca, então eu vou explicar como é que vai funcionar, e também algumas regras, já que eu li o regulamento inteiro, algumas regras que podem passar despercebido, mas a gente sabe que lá na frente pode dar confusão. Deixe seu like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal para você ajudar a gente a poder continuar fazendo o vídeo, e claro, dá o like se você gostar do vídeo de hoje. Beleza? Vamos lá, deixa eu abrir aqui, abrir bonitinho. Para começar, o Campeonato Carioca de 2021 terá 12 times, né? Não, é uma quantidade que a gente já vinha tendo de times, só que dessa vez são 11 times já classificados para o Carioca, né? Não é aquela quantidade de times que vinha daquela fase prévia, etc. São 11 times que são eles, em ordem alfabética. Bangu, Boa Vista, Botafogo, Flamengo, Fluminense, Macaé, Madureira, Portuguesa, Resende, Vasco e Volta Redonda. E ainda entra o primeiro colocado da fase preliminar. E que fase preliminar é essa? É uma fase que está acontecendo nesse momento, inclusive que eu gravo esse vídeo. Já tem 7 rodadas, tem 6 times nessa fase preliminar. Friburguense já está eliminado, o América e o Sampaio Correia, né, que o Sampaio Correia de Saquarema, né, não do Maranhão, também já está praticamente eliminado. E tem ali Americano, Cabofriense e o Nova Iguaçu disputando a vaga. Faltam alguns jogos ainda, né? Na verdade falta o retorno, faltam 5 jogos. Nova Iguaçu está em primeiro na tabela, deve ficar ali entre Nova Iguaçu e Cabofriense, com o Americano correndo por fora. Enfim, são 12 times. Como que eles são divididos nos grupos? De jeito nenhum, porque não tem mais grupos, é tudo uma tabela só. O Carioca chegou a ter esse formato parecido com esse daqui, ali em 2014, se eu não me engano, teve um ano que o Fluminense, agora eu não lembro exatamente se foi 14 ou 15, que o Fluminense chegou à última rodada disputando com Madureira e tal, para poder se classificar, venceu o jogo, se classificou. Enfim, como funciona agora? Turno único, é simples. Olha a Ferdi colocando o simples. Basicamente, 12 times, eles se enfrentam, jogos só de ida, os 6 melhores do Carioca do ano passado tem o direito a jogar 6 em casa e 5 fora. Jogos só de ida. O último colocado tá rebaixado, ou seja, não é aquele negócio de se vai cair 2 e tem pote para poder dividir quadrangular do rebaixamento. Não, é simples. O último tá rebaixado e os 4 primeiros vão para semifinal. O que a Ferdi tomou que facilitou tanto assim o regulamento nessa questão de jogos? Para a semifinal, os 4 primeiros vão para a semifinal. O que fica em primeiro nessa tabela aqui nos pontos corridos, o que fica em primeiro é o campeão da Taça Guanabara. Não se importe muita coisa, mas o que fica em primeiro é o campeão da Taça Guanabara. A Taça Rio é uma outra embolação que eu não vou explicar aqui agora não, serve mais para os times pequenos. Mas o primeiro é o campeão da Taça Guanabara, os outros 3 também vão para a semifinal, vão os 4. Como que é o cruzamento? Famoso cruzamento olímpico. Que cruzamento é esse? Que é o cruzamento olímpico, Gabriel? Primeiro contra o quarto, segundo contra o terceiro. Semifinais, então fica assim. Fluminense foi o primeiro, Botafogo foi o quarto, Fluminense e Botafogo. A semifinal é em 2 jogos, como eu falei, primeiro contra o quarto, segundo contra o terceiro, ida e volta, sendo que tem vantagem dessa vez, mas a vantagem dessa vez também é simples. Fluminense e Botafogo. Antigamente tinha negócio de resultados iguais, da vantagem, etc. Não. Dessa vez é simples. Você ganhou 3-0 Fluminense na ida, 2-0 Botafogo na volta, Fluminense está na final. 2 empates, 1-1 e 2-2. Ou então, 3-0 Fluminense na ida, 3-0 Botafogo na volta, ou 4-1 Botafogo na volta, tem pênalti? Não, vence quem tiver a melhor campanha. Então assim, o critério de desempate é número de pontos, né? Você ganhou, empatou, você está classificado. O segundo, saldo de gols. Ganhou de 3-0, perdeu de 2-0, você está classificado. Empatou em pontos e saldo de gols, aí sim a vantagem do empate, né, desse empate aí, para quem tem a classificação melhor. Na final, não tem vantagem, mesmo se você for o primeiro, o outro for o terceiro, não tem vantagem
a final a gente vai para uma sequência de jogos sem roteiro ali, né? Sem vantagem. Roteiro, enfim, também a gente não tem roteiro não, mas sem vantagem. Vamos agora para o que todo mundo queria saber, que é as coisas esdrúxulas que tem no regulamento, né? Isso aqui eu expliquei a forma de jogo, etc, de tabela, mas as coisas que chamam um pouco a nossa atenção não necessariamente são esdrúxulas, né? Mas alguma coisa que pode dar problema no futuro. Vamos lá. Primeiro ponto que eu coloquei aqui é: as finais têm que ser feitas no Maracanã. Os jogos da final têm que ser feitos no Maracanã. Lembrando a questão do regulamento, né? Quem ganhou esses dois é campeão e pronto, né? Passou da semifinal pra final, acabou. Tem Taça Guanabara, Taça Rio, tem mais essas coisas não. Campeão é campeão. E a final também 2 jogos. Esses 2 jogos têm que ser no Maracanã. Se não puder ser no Maracanã, a prefeitura falou que não vai ser, o governo do estado falou que não vai ser, enfim. A FERJ define um novo lugar, ok? Segundo, o artigo 23, né, o parágrafo único ali do artigo 23 do Campeonato Carioca diz o seguinte: no caso de restrição de atividade de futebol a nível municipal ou estadual, decretada por autoridade governamental, qualquer partida do campeonato, inclusive as finais, excepcionalmente poderão ser realizadas em estádio localizado em município ou estado que assim o permita. O que quer dizer isso? Vou só fechar. Cabendo ao DCO da FERJ a decisão sobre a designação do local que atenda às disposições sanitárias, estrutura, de modo a não prejudicar o prosseguimento e a conclusão do campeonato. O que quer dizer isso? Se o governo do estado do Rio ou o prefeito do município, na prefeitura do município do Rio de Janeiro, ali onde fosse ter as finais, disser: não vai ter mais jogo no Rio de Janeiro, parou aqui de ter jogo no Rio de Janeiro, a FERJ pode procurar, alô Espírito Santo, tá podendo ter jogo? O Campeonato Carioca vai pro Espírito Santo. A FERJ, para não prejudicar a conclusão do campeonato, pode jogar os jogos que forem do Carioca em Mato Grosso do Sul, mas vai terminar. E a gente, em tempos de pandemia, isso pode realmente acontecer. Artigo 38. Excepcionalmente, havendo acordo entre as partes e anuência da FERJ, qualquer partida do campeonato poderá ser realizada fora do estado do Rio de Janeiro. Mas tal disposição não se aplica às finais, a não ser que aconteça igual falou antes. Ou seja, para o Flamengo levar Flamengo e Boa Vista, o Fluminense levar o Fluminense e Botafogo para Recife, precisa da anuência dos 2 times e a anuência da FERJ, ok? Então a FERJ precisa autorizar e os 2 times precisam querer. Ou seja, não basta o Fluminense falar bem assim: não, a gente vai levar esse jogo aqui para Recife, e o Botafogo falar: não, mas eu não quero viajar para Recife. Então não vai acontecer. Vamos para o último aqui, que é o artigo 41, que é o artigo mais polêmico de todos. Artigo 41 que diz: vou até ler ele bonitinho para depois falar sobre ele. A associação que, sem justo motivo, assim reconhecido pelo DCO da FERJ, Diretoria de Competições, né, após a 3ª rodada da Taça Guanabara, deixar de utilizar sua equipe considerada principal, perderá o valor correspondente à totalidade de sua cota fixa de direito de transmissão. Caso já as tenha recebido ou não faça jus, pagará uma multa equivalente a esse valor, que será revertido em benefício dos demais clubes participantes do campeonato. O que isso quer dizer? Que a equipe que, após a 3ª rodada, ou seja, na 4ª rodada, vamos sempre usar o exemplo do Fluminense, né? O Fluminense na 4ª rodada, se eu não me engano, pega a Portuguesa, não, Portuguesa na 2ª, Flamengo na 3ª, na 4ª rodada o Fluminense pega o Bangu. Se na 4ª rodada o Fluminense não utilizar a sua equipe considerada principal, considerada por quem? Pelo DCO da FERJ, se o Fluminense não utilizar essa equipe e não tiver um justo motivo, quem julga se o motivo é justo ou não? O DCO da FERJ. Essa equipe, no caso o Fluminense, perderá o valor correspondente à sua cota de televisão por aquele jogo. Como que funciona a cota de televisão do campeonato no estadual? Você ganha meio que tipo assim, você vai ganhar 12 milhões para jogar 12 jogos. Então você ganha 1 milhão por jogo. A lógica é essa. Então assim, você vai ganhar 1 milhão por jogo. Se você não utilizar, Fluminense e Bangu não utilizou, perde esse 1 milhão fictício aqui, né? Não é exatamente esse o valor, mas deu para entender. Qual que é o problema disso? Critérios subjetivos. Para quem não sabe o que é, enfim, não sabe o que é subjetivo, é o seguinte: este copo, ele é verde, é branco e é grená. E ponto. E esse aqui é o escuro do Fluminense. Isso são critérios objetivos. O time utilizado, time principal, é subjetivo.
Como você escalaria hoje o time principal do Fluminense? Quem é o titular de fato? É Iago? É Hudson? É Nenê? É Michel Araújo? É Egídio ou é Danilo Barcelos? Como você escalaria efetivamente as pontas do Fluminense? Quem são os principais? Luiz Henrique? Ou se o Marcão quiser fazer um teste com o John Kennedy, ele pode? Não dá, é subjetivo. E com esse artigo aqui, a gente fica na mão da Ferg. E mais do que saber se é o time principal ou não, porque isso é até fácil de denominar. Mais do que isso, mas o principal que é o ponto da Ferg decidir o que é o justo motivo. Poupar para a Libertadores é um motivo justo? Porque a gente vai passar por isso e o Flamengo, ao que tudo indica, não no início. E aí? Poupar, tirar férias é justo motivo? A gente vai ficar na mão da Ferg e a gente já viu o que acontece com isso. Enfim, espero que você tenha entendido o regulamento, que foi muito simples de tabela, mas tem esses pontinhos que a gente precisa ficar atento e ouça. Vai dar merda, tá? Vai dar merda. Saudações tricolores, até a próxima. Valeu.